Cara, todo mundo que cresceu acompanhando o futebol já teve uma chuteira que marcou a sua infância. Uma chuteira que era um sonho de consumo e que na sua cabeça ia te fazer jogar melhor. Eu mesmo só não fui jogador porque eu nunca tive a Mercurial. E também por causa das drogas das minhas pernas. Mas seguimos. Determinadas chuteiras marcaram época, e já entrando no clima da Copa, há algumas que é impossível olhar e não pensar em algum jogador específico. Hoje vamos falar sobre as chuteiras mais lendárias da história das Copas. Nike Mercurial 1998. Antes de 98, o futebol tinha um ritmo, depois dela teve outro. A Copa do Mundo da França não apresentou só um fenômeno, ela apresentou uma nova era, e essa era começou nos pés de Ronaldo. Quando o Ronaldo apareceu com aquela chuteira prateada, a Nike Mercurial, parecia coisa de ficção científica, enquanto todo mundo ainda usava chuteiras pesadas, de couro grosso, cheias de costura. Ele entrou em campo com algo que parecia feito no futuro, leve, lisa, rápida, tão rápida quanto o dono seria. A Mercurial não foi só uma chuteira nova, ela foi um manifesto. A Nike basicamente disse: daqui pra frente, velocidade vai ser uma arma. Eles usaram muito isso na sua propaganda. E ninguém melhor para carregar essa ideia do que o Ronaldo Fenômeno no auge físico mais absurdo que o futebol já viu. A chuteira era feita com material sintético, algo que era considerado uma heresia na época. Jogadores desconfiavam, técnicos torciam o nariz, mas o Ronaldo calçou e saiu atropelando todo mundo como se estivesse jogando em outro nível de dificuldade. Cada arrancada parecia impossível, cada mudança de direção parecia quebrar as leis da física, e a Mercurial estava ali, grudada nessa imagem. Ela virou símbolo, ela virou desejo, virou status. Não era só a chuteira do Ronaldo, era a chuteira do jogador mais temido do planeta. E mesmo com o trauma da final de 98, aquele jogo estranho, silencioso, pesado, cheio de polêmica, a Mercurial saiu bem maior do que entrou. Porque a história daquela chuteira não era sobre um jogo, era sobre seu impacto. Depois dela, ninguém quis mais chuteira pesada. Depois dela, a palavra velocidade nunca mais saiu do marketing do futebol. Depois dela, nasceram gerações inteiras de atacantes querendo ser rápidos antes de qualquer coisa. A Nike Mercurial de 98 não ganhou a Copa, mas ganhou algo ainda maior. Mudou o jogo para sempre. E esse foi só o começo. Adidas F50, Copa do Mundo de 2014, dos pés do Messi. A Adidas F50 ficou marcada na Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Foi ali que ela deixou de ser apenas uma chuteira leve e virou parte da narrativa de um torneio inteiro. Chegou ao Mundial como o principal nome da Argentina e usou a F50 em quase toda a campanha. A proposta da chuteira era clara: mínimo de peso e máxima resposta, cabedal sintético fino, solado agressivo e foco total em velocidade curta e mudanças rápidas de direção. Isso combinava perfeitamente com o estilo de jogo do Messi. Na fase de grupos, Messi decidiu contra a Bósnia, o Irã e contra a Nigéria, sempre com arrancadas curtas, condução colada no pé e finalizações rápidas. Não era explosão em linha reta, era agilidade em espaços curtos, exatamente o que a F50 entregava. Ao longo da Copa, aquela imagem se repetiu. Messi recebendo a bola entre linhas, girando rápido e criando vantagem em poucos metros. A chuteira não chamava atenção pelo visual, mas pelo desempenho constante. A campanha terminou com a Argentina vice-campeã do mundo e Messi eleito o melhor jogador da Copa. Algo um tanto polêmico olhando hoje em dia, e na minha humilde opinião o melhor jogador dessa Copa foi o Neuer, mas a F50 saiu do Mundial associada a isso: regularidade, leveza e eficiência em alto nível. Não foi a chuteira de um gol histórico no final, longe disso. Foi a chuteira de uma Copa inteira carregada nas costas. E é por isso que a Adidas F50 entra nessa lista. Puma King, a chuteira do Pelé. A Puma King entrou para a história na Copa do Mundo de 70, no México, e não por tecnologia, leveza ou algum tipo de design futurista. Ela ficou lendária porque estava no pé do maior jogador que o futebol já viu, o Pelé. Enquanto o futebol ainda era físico, pesado e jogado em campos irregulares, a Puma King se destacava pelo conforto e controle. Feita em couro macio, com costuras reforçadas e ajuste preciso, ela oferecia algo raro para a época: estabilidade e sensibilidade com a bola. Pelé usou a Puma King durante toda a campanha do tricampeonato brasileiro. Aquela Copa é considerada por muitos o auge técnico do futebol mundial, e o camisa 10 foi o centro disso tudo.
Gols decisivos, passes milimétricos, domínio absoluto do jogo. A chuteira não limitava o craque, pelo contrário, permitia que ele jogasse com liberdade total, mesmo em um torneio disputado sob calor extremo e gramados muito longe do ideal. A imagem do Pelé amarrando a chuteira antes do início da final da Copa contra a Itália virou um símbolo eterno da Copa de 70. Não era marketing planejado, era o futebol e domínio. Depois de 70, a Puma King virou referência, leitura de jogo e controle, a típica chuteira do camisa 10. E ela não precisou mudar o futebol, ela foi usada por quem definiu o futebol. E é por isso que a Puma King faz parte da fundação da história das Copas. Nike Temple, Copa de 2006, Ronaldinho Gaúcho. A Nike Temple ficou marcada na história da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, usada por ninguém mais ninguém menos que o bruxo Ronaldinho Gaúcho, então eleito 2 vezes melhor jogador do mundo. A proposta da Temple era clara: controle absoluto da bola, couro prêmio extremamente macio, ajuste confortável e sensação limpa de toque, características pensadas para jogadores técnicos, criativos e com muita leitura de jogo. Ronaldinho não era mais um jogador no auge da sua velocidade, seu jogo passava pelo domínio, pelo passe imprevisível e pela bola parada. A Temple combinava exatamente com esse estilo, permitia controle fino, amortecimento preciso e finalizações técnicas. Mesmo com a eliminação precoce do Brasil nas quartas de final para a França, a imagem de Ronaldinho com a Temple ficou marcada no imaginário das Copas. Era a chuteira do jogador mais talentoso daquele Mundial, símbolo de um futebol criativo e imprevisível. A Temple não ficou lembrada por gols decisivos ou títulos em 2006, foi lembrada por quem a usava. Ela representava o oposto da tendência do futebol, que começava a priorizar chuteiras cada vez mais leves e agressivas. A Temple manteve a tradição do couro, mesmo em um futebol cada vez mais físico e veloz. Por isso, essa chuteira em 2006 entrou para a história, não como a chuteira do campeão, mas como a chuteira do talento puro em seu auge técnico. A Adidas Predator Mania, Copa do Mundo 2002. A Adidas Predator Mania marcou a Copa do Mundo de 2002, disputada no Japão e na Coreia do Sul. Ela se tornou lendária não por leveza ou velocidade, mas por oferecer controle e potência em um futebol cada vez mais intenso. O grande diferencial da Predator eram as borrachas de controle no cabedal, criadas para aumentar o atrito com a bola em passes longos, chutes de média distância e bolas paradas. Era a chuteira ideal para jogadores que comandavam o jogo com o pé. Ela esteve nos pés de nomes gigantescos como David Beckham, Zinedine Zidane e Alessandro Del Piero, atletas que tinham na precisão e na leitura de jogo seus principais pontos fortes. O design também virou marca registrada, língua dobrável, visual robusto e presença forte em campo. A Predator não era discreta, muito pelo contrário, era uma chuteira bastante chamativa. Durante a Copa 2002, a Predator Mania se consolidou como uma das chuteiras mais desejadas do mundo. Por isso, a Adidas Predator Mania se tornou um ícone absoluto nos anos 2000 e uma das chuteiras mais lendárias da história das Copas. E temos aqui mais uma Mercurial. A Nike Mercurial Vapor 1 entrou para a história na Copa do Mundo de 2002, no Japão e na Coreia. Ela ficou marcada por estar nos pés do melhor jogador daquela competição, o Ronaldo Fenômeno, no torneio mais importante da sua carreira. A Vapor 1 foi criada com um objetivo claro: velocidade máxima, cabedal sintético ultra fino, peso reduzido e ajuste justo ao pé, em uma época de lesões graves. Mas em campo, a Vapor 1 mostrou que a velocidade e a agressividade continuavam intactas. Com ela, ele marcou 8 gols no Mundial, incluindo os 2 gols na final contra a Alemanha, garantindo o pentacampeonato do Brasil e a artilharia da Copa. A imagem do Ronaldo careca, camisa 9, e a Mercurial Vapor nos pés viram um dos símbolos mais fortes da história das Copas. A chuteira não era só rápida, ela representava toda uma história, toda uma trajetória de redenção. Depois de 2002, foi a chuteira de um retorno histórico e marcou toda uma geração. E você, acha que ficou faltando alguma chuteira nessa lista? Comenta aí embaixo sua opinião, se inscreve no canal e deixa o like para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. É isto e até a próxima.